Fala, gigantes, chegamos. Vamos iniciar a nossa live de hoje. Nós teremos hoje uma convidada especial. Vamos aguardar o pessoal entrar aí para a gente começar o nosso bate-papo na nossa live de hoje, ok? Quem está dando aí, vai dando boa noite, vai interagindo conosco, falando de onde você está assistindo, de onde você está acompanhando a live. Me dá um feedback, por favor, se está bom a aula, aliás, o áudio. A aula nem começamos ainda, mas se está legal o áudio, se dá para ouvir bem, se está bacana, para a gente poder iniciar aqui o nosso bate-papo, ok? Vamos aguardar. Hoje nós teremos uma convidada especial, que é também palestrante. Vamos aguardar ela entrar aqui. E aí eu já... A Mari Lazarim está conosco. Olá, Mari, tudo bem? Seja bem-vinda. A Noelle disse: cheguei. Que bom, Noelle, seja bem-vinda. Vamos lá, eu estou adicionando você aqui, tá, Noelle? Opa. Deixa eu ver. Deixa eu adicionar a Noelle. Aí, estou chamando, é só aceitar aí para entrar na live. Quem mais está conosco? A Mara de Eufrásia. Olá, bem, seja bem-vinda. Olha aí. Chegamos! Tudo bem, Noelle? Eu tô bem, graças a Deus. E você? Eu estou ótimo. Que bom que você está bem. Tá dando para ouvir bem aí? Eu estou ouvindo bem. Você me ouve bem? Sim, dá para ouvir e dá para te ver direitinho. Minha câmera que tá meio Então, zoada pelo jeito, né? Deixa eu só... Vamos pedir um feedback para as pessoas, quem está entrando aí na live. Dá um feedback para nós, por gentileza, de como está. Se está legal o áudio, se o enquadramento aí, se a gente está... Se está bem o enquadramento, se está tudo legal. O Sérgio Elias, grande Serginho, um abraço, meu irmão. Serginho, do Conselho Tutelar de Cascavel. Vai ser bem importante esse bate-papo aí, acredito que o Sérgio vai gostar. Dá um feedback para nós, ele disse que está bom, está tudo certo, que legal. Maravilha, então. Nós vamos iniciar a nossa aula, pessoal. Quem for chegando aí vai dando um alô, vai dando boa noite. Na medida do possível, a gente vai mandando um abraço, mandando aí, retribuindo o carinho das pessoas, respondendo os comentários, enfim. Nós vamos fazer esse bate-papo a partir de agora. Todos os dias eu estarei fazendo uma live e convidando alguns profissionais para participarem comigo das minhas lives. E cada um dentro do seu conhecimento, cada profissional dentro da sua área em específico, eu tenho selecionado algumas pessoas para participar. Pessoas que eu conheço a seriedade do trabalho e por esta razão convidei hoje para iniciar essa jornada a Noelle. Deixa eu apresentar a Noelle para vocês, pessoal. A Noelle ela é formada em pedagogia, trabalha há 12 anos na educação, formada em licenciatura e música, e também é palestrante, tem ajudado muitas pessoas, tem ajudado muitos pais, muitas crianças, e isso é importante porque é o futuro do nosso país, é o futuro do nosso mundo, na verdade. Então, essa é a profissional que vai trabalhar conosco hoje. Nós vamos falar, aliás, mais a Noelle vai falar do que eu. Eu vou fazer algumas perguntas para ela aqui, que eu anotei, eu acho bem importante. Ela vai falar sobre o poder da comunicação. E tem muitas pessoas que sofrem hoje com a comunicação, não conseguem se comunicar de forma clara, assertiva, e as pessoas não sabem aonde está, qual é a raiz deste problema de que impede ela, hoje, na fase da adolescência ou da juventude, ou até na fase adulta, impede ela de se comunicar bem.
Por isso é importante o que nós vamos falar hoje sobre o poder da comunicação. Hoje aqui, Noélia, eu estou como um aluno seu, como espectador, só vou fazer algumas perguntas. Isso é o bacana da vida, isso é muito importante, a gente ter essa humildade para aprender uns com os outros. Há algum tempo atrás, a Noélia, em um curso comigo, foi minha aluna. E hoje eu sou aluno da Noélia. Essa é a grande glória da vida, a gente trocar experiências, aprender uns com os outros, porque ninguém sabe tudo, essa é a grande verdade. E quando nós compartilhamos conhecimento, nós conseguimos adquirir a cada dia mais conhecimento para que possamos ajudar a termos um mundo melhor. Noelle, seja muito bem-vinda. Se quiser fazer uma introdução, mandar um alô para o pessoal aí, fique à vontade, porque daqui a pouquinho eu começo a fazer algumas perguntas para você. Seja bem-vinda. Beleza. Boa noite aí, pessoal. Estou muito feliz com o convite, muito agradecida ao Alisson por me convidar. Mais a oportunidade de eu vir aqui tagarelar, né? Porque eu adoro falar. Para mim é maravilhoso. Qualquer oportunidade que eu tenha de poder falar bastante. Gosto muito, né? Isso é importante. Não virei palestrante aí, professora à toa. E eu acho que a gente vai ter uma troca hoje muito interessante. Vamos poder, se Deus quiser, contribuir bastante com quem está assistindo. E espero que quem está assistindo participe bastante também, pergunte, se envolva, contribua. Vou ficar bem feliz aí com toda a interação que surgir. Que legal, que legal. Vou mandar um alô para o pessoal que está entrando aqui. A Cláudia está conosco. Olá, Cláudia. O Marcelo. Quem mais? O Sérgio, já falei. Grande Sérgio. Tostes, Iane, é isso? Um abraço. Flávio, Amário, o Alemão, Varguinhas, grande Alemão, forte abraço. A Letícia, oi Letícia, seja bem-vinda. Silvana Assis está conosco. A Cláudia é advogada, tem feito um trabalho muito importante aqui na cidade de Cascavel. Um abraço, Cláudia. Letícia, de novo. O Jonival Pereira, Luciano. Seja bem-vindo, Luciano. Quem mais? O José Antônio, a galera está entrando aí. Vou pedir para quem está entrando aí, pessoal, para que você contribua de alguma maneira para a gente alcançar mais pessoas, porque é importante o tema que nós vamos tratar hoje. Então, se possível, compartilhe essa live, compartilhe aí com as pessoas, com o máximo de pessoas. Eu tenho certeza que vai ser algo que vai agregar muito valor, tanto na vida pessoal como profissional, de quem estiver assistindo a live, tá bom? Cláudia disse obrigado. Nós que agradecemos aí por estar acompanhando a gente. Grande abraço, Cláudia. Noelle, vou fazer a primeira pergunta. Como nós vamos falar sobre comunicação, o poder da comunicação, eu quero saber de você, que você nos fale, qual a diferença entre a comunicação oral e a comunicação emocional? Qual que é a diferença? Bom, Alisson, essa diferença, na verdade, ela vai fazer a maior diferença de todas no impacto, na forma como a mensagem que você tem para passar vai chegar na pessoa que você quer atingir. A primeira forma de comunicação que a gente aprende é a comunicação emocional, que é através do tom de voz, a expressão do rosto, as formas orais, né, o toque, todas as maneiras não verbais com as quais você se comunica. E quando o bebê chega ao mundo, essa é a única forma que ele sabe se comunicar e começa a aprender e começa a interpretar as pessoas à volta dele, né? O tom de voz da mãe, a forma como ela trata, o carinho, o contato visual. O contato visual, ele é, eu diria, o primeiro contato. Porque, às vezes, você se comunica verbalmente com a pessoa, mas o que vai conectar é o olhar. Se você estabelecer um contato visual com a pessoa, a probabilidade da tua mensagem chegar e atingir aquela pessoa é muito maior. Se você não estabelecer uma comunicação emocional, a tua comunicação verbal vai surtir um efeito muito, muito pequeno, muito ínfimo na pessoa que você quer atingir, né? E o que as pessoas esquecem não sabem, na verdade, né? É que a criança, ela aprende primeiro a comunicação não verbal, que é a comunicação emocional. E quando ela começa a aprender a falar, a fazer aquisição de vocabulário, né? A desenvolver a fala, essa comunicação emocional, ela continua funcionando. Ela funciona em nós até hoje, né? Não é só para criança. Então, ela é a primeira comunicação do ser humano.
Antes de existir a fala, antes de existir a oralidade, era o gesto, a expressão, era a forma que o ser humano conseguia se comunicar antes de desenvolver a fala. E ela ainda é primordial hoje, né? Se você observar uma criança que está aprendendo a falar, ela é muito expressiva. Ela fala muito com o corpo, com a expressão do rosto, com o gestual. Ela usa muito isso. E às vezes, ao longo do caminho, conforme a gente cresce e vai se socializando, a gente perde um pouco isso. Não devia acontecer. Porque é um vínculo muito essencial para você conseguir se comunicar efetivamente com qualquer pessoa. Até por isso que estudos apontam que 55% da nossa comunicação está representada na comunicação não verbal, no gesto, postura, expressão facial, corporal, e aí envolve também a comunicação emocional. E 38% apenas está no tom de voz e 7% na terminologia das palavras. E às vezes as pessoas não entendem o porquê. E é importante o que você está nos explicando, porque vem lá desde o nosso nascimento. Então é a maneira que a gente aprendeu, por isso é a forma mais fácil que o ser humano tem de aprendizado, inclusive, de aprender, de assimilar as coisas, é a comunicação não verbal. Muito legal, muito legal. Posso passar para outra pergunta? Tem algo a mais? Um pouquinho. Tem. Legal, porque vamos lá. tem uma coisa que é muito importante. E, assim, ela vai fazer toda a diferença para quem está escutando e nunca ouviu falar desse tipo de comunicação e dessa diferença. A comunicação verbal, ela vai falar com a pessoa racionalmente. Quando eu te trago uma mensagem, quando eu falo com você, eu estou me comunicando com o seu racional. A minha comunicação emocional com você, ela vai te atingir a nível inconsciente. Você não vai se dar conta, geralmente. Claro que agora, depois dessa conversa, qualquer pessoa que esteja aqui participando dela vai prestar um pouquinho de atenção nisso. Mas você não fica prestando atenção o tempo todo. Isso geralmente é automático pra gente. E o nosso inconsciente, ele vai assimilando as coisas e ele não fala, tô aprendendo isso. Ele simplesmente ele absorve. Para você saber, assim, na prática a diferença, para entender a diferença, basta você pensar no filme que você assistiu. Você assistiu, você se emocionou. Quer ver? Quando morre cachorro no filme, quem que não chora? Pode morrer 30 pessoas. Morreu o cachorro, cara. Você tá morrendo de chorar junto de dó do bichinho. Que é a criatura mais inocente que tem, né? O cachorro, o gato morreu, o bichinho, pronto, acabou. Você acaba de chorar. Você sabe que é um filme. Você sabe que é de mentirinha. Você sabe que o cachorro não morreu. Mas aquilo te impactou emocionalmente. E o seu inconsciente, ele não distingue o que é verdade do que não é. Ele simplesmente sente. Sim. Por isso a gente tem que ter esse cuidado tão grande com o impacto emocional que a gente causa nas pessoas, principalmente nos pequenos, né? Que eles ainda não têm esse regulador racional. Os que ainda não aprenderam a falar, não se apropriaram da linguagem falada, eles só sentem, eles não sabem classificar o que eles estão sentindo. Então, quando você se dirige a uma criança, às vezes não tom de voz mais áspero, né? Um dia que você não está lá muito bem, às vezes não está com aquela calma para lidar com a criança, não é porque você não ama ela que você falou rispidamente, mas para ela, naquele momento, a sua rispidez, ela se apropriou daquilo como algo muito impactante. E a gente, às vezes, faz isso e não se dá conta. A própria criança, às vezes, lá na frente, vai ser mais tímida, mais travadinha, e não vai se dar conta que é porque tinha, às vezes, uma mãe, assim, mais... Não vou dizer que não era amorosa, mas tinha uma forma de se comunicar mais ríspida, não tinha, assim, muito esse cuidado, né? A gente... Tantas pessoas, né, no próprio curso de comunicação que eu fiz com você, quanta dificuldade que a gente tem de conseguir falar em público, de conseguir se expressar, quanto medo de julgamento, a gente vai colhendo tudo através dessas comunicações, desses pequenos momentos do dia a dia de comunicação. Gravadas no inconsciente. Isso, vai tudo para o seu inconsciente. Ficam gravados no inconsciente diante de um forte impacto. Normalmente a gente o inconsciente grava coisas que acontecem de alto impacto. Então, bem legal. E é sobre isso que é a segunda pergunta. Eu queria perguntar para você, quais são os bloqueios que as pessoas, ou que nós desenvolvemos, até para falar em público, com relação à forma que vivenciamos a comunicação na nossa infância? Quais os bloqueios que podem ser gerados na pessoa? Porque eu vejo muitas pessoas, você também presenciou, os últimos 2 cursos, as últimas 2 turmas você esteve conosco, o quanto as pessoas, algumas pessoas, inclusive eu me coloco nessa estatística aí, que eu também
fui muito bloqueado, eu era travado para falar em público. E às vezes as pessoas não compreendem que isso começou lá na infância. Então, dentro do teu conhecimento, quais são os bloqueios que nós podemos adquirir através do tempo, da nossa infância? Quais são os bloqueios que podem ser gerados em nós? Então, a gente percebe de geração para geração que muda muito a forma como as crianças são educadas. Claro que cada família tem um jeitinho, né? Cada pai, cada mãe tem uma personalidade. A criança também, dependendo da personalidade, ela vai receber de uma determinada forma, muito particular dela, as interações que ela recebe do meio onde ela vive. Mas geralmente, né, assim, olhando os padrões, aquilo que é mais comum, o medo de falar em público, o medo de julgamento, a dificuldade de articular as palavras com calma. Eu mesmo tenho essa questão da ansiedade. Eu fico nervosa, começo a falar muito rápido, eu tenho vícios de linguagens, assim, vários. Estou conseguindo limar isso aos poucos. Eu ainda uso muito o né. Tem outras manias que eu já percebi que eu também tenho que cortar. Falar mais Sim. pausadamente, saber fazer uso desses silêncios, dessas pausas, falar com calma. A gente veio de uma geração, por exemplo, né? Eu, a minha mãe, a minha avó, de que criança não falava no meio de adulto, por exemplo, né? Era da cultura da época, era a forma como a gente era educado. E até pouco tempo atrás, antes da gente ter o acesso que a gente tem à internet hoje em dia, os pais não tinham assim meios de buscar, pesquisar quais eram as melhores formas, eles nem tinham essa noção de que precisariam fazer aquilo. Eu fui educada de uma determinada forma, logo vou educar o meu filho de uma determinada forma, né? Achei legal isso na minha educação, vou repetir. Meu pai fazia muito isso comigo, me impactou negativamente na minha percepção, não vou repetir. Então, assim, hoje a gente já percebe que as crianças são tratadas com mais liberdade para se expressar. A minha geração e a geração antes da minha, da sua, já não tinha tanto isso. Então, se você abrir a boca para falar no meio de adulto, você já era cortada abruptamente. Não por maldade, mas a gente sabe que era com todo o amor do mundo, mas às vezes de uma forma mais ríspida, de uma forma mais dura. A criança não recebia com aquela noção de que era uma correção por amor. A criança E ressentia. os nossos pais só transmitiam o que eles receberam dos seus pais, no Sim. caso. Então, E era a tem que ser maneira que claro eles isso, foram né? Eles fizeram o melhor que eles podiam com o que eles melhor. tinham. Da E a gente maneira que, tem que fazer também o melhor que a gente sim, pode, com que a certeza. gente tem hoje, que é muito maior, né? Com certeza. Isso é bem importante, eu acho bem interessante, porque aí a criança ela cresce inibida, ela vai se retraindo e logo ela não vai conseguir desenvolver a fala em público, a vida pessoal dela se torna mais difícil, também profissional. Eu vejo Sim. hoje eu faço algumas entrevistas para contratar pessoas para trabalhar, eu percebo quantas pessoas têm dificuldade em uma entrevista de emprego, o nervosismo toma conta, as pessoas travam, e isso a gente hoje nós sabemos, mas talvez a pessoa não sabe que é algo que impactou ela lá no passado, na infância, na adolescência. Mas é importante você nos falar também, porque precisa-se ter cuidado agora para os pais, se ter cuidado de como tratar os filhos, de como desenvolver os filhos, mas você, na sua opinião, você acha que os pais eles têm hoje informações necessárias para poder promover esse desenvolvimento de linguagem no dia de hoje para os filhos? Eles têm informações? Eu diria que tem, mas não sabe que tem, né? Porque a gente se Uhum. preocupa geralmente muito em estudar, em se desenvolver, em ganhar muito conhecimento quando se trata do nosso trabalho, porque a nossa cultura é muito essa, né? Eu preciso melhorar, eu preciso me superar, eu preciso ganhar mais. A gente vive num mundo extremamente, né, um sistema extremamente capitalista e acaba não se dando conta Uhum. que você pode usar também todas as ferramentas de ensino para você saber lidar com o seu filho. Eu não tenho dúvidas de que o filho é para o pai muito mais importante do que o trabalho, mas a gente foi formado nessa forma, nesse sistema, né, de que o estudo é voltado para o trabalho, para o desenvolvimento para o trabalho. E, na verdade, pode servir para inúmeros aspectos da vida da gente, inclusive para criar filho.
E ainda é muito recente essa concepção, essa noção dos pais, a gente está conseguindo incluir isso aos pouquinhos, de que a comunicação ela pode ser incentivada, ela pode ser estimulada. Tem criança, tem pais até pouco tempo atrás que não sabiam que você pode conversar com o seu bebê, né? Isso é bom, isso estimula as conexões cerebrais da sua criança, você está desenvolvendo tanto a linguagem emocional quanto a linguagem oral. A criança ainda não vai conseguir repetir o que você falou, te responder, mas ela está assimilando, ela está começando a atribuir sentido à palavra que você dá. Você já pode conversar com o bebê desde a barriga. O ouvido é uma das primeiras coisas que o bebê desenvolve enquanto está se formando ali. Ele já recebe estímulos desde muito cedo, estímulos auditivos, né? Então, essa noção, essa informação de que isso pode ser feito, de que o pai pode fazer isso, que não é só a professora que pode estimular, ela é muito importante e ela é muito pouco divulgada, muito pouco valorizada. O professor, de forma geral, né, ele é visto com muito descrédito ainda no nosso país, infelizmente. Né? Se fosse um país que valorizasse mais a educação, a gente conseguiria ter mais acesso aos pais. Os pais procurariam mais a gente para ter esse tipo de informação. A nossa cultura não favorece, né, que se desenvolva esse conceito. Mas um dia a gente chega lá, se Deus quiser. Estamos Sim, no eu acho que caminho. é importante um trabalho de conscientização dos pais também. Existem essas ferramentas, as quais eles podem adquirir essas informações e também, de uma forma positiva, desenvolver os seus filhos. Porque, às vezes, alguns pais, e não são todos, não vamos generalizar, mas eles lavam as mãos com respeito à educação do filho porque pensam que essa é a obrigação dos professores lá no colégio, enfim. E, e aí acabam transferindo a responsabilidade que é do pai para Sim. os professores. Então, é uma cultura num país realmente que os pais, é o professor que vai educar o meu filho. Não, eu acredito que a educação começa em casa, né? Então, essa precisa mudar essa cultura, essa mentalidade de grande parte dos pais. Não são todos, mas grande parte deles pensam isso, não é? Sim, e a educação infantil ela é a etapa mais importante, porque o trabalho que você faz ali do 0 aos 5 anos, ele vai ser determinante em como que vai ser o restante da vida escolar e profissional daquela criança e pessoal também, né? O desenvolvimento global daquela pessoa depende muito dessa base aí. Antes a gente tinha, não na escola, a gente tinha em casa, porque quando não estão ensinando, a gente também aprende. Então, você desenvolvia coordenação motora como, né? Brincando com os coleguinhas na rua, subindo em árvore, correndo, brincando de pega-pega. Hoje em dia, com a tecnologia imensa que a gente tem e o pouco espaço que as crianças têm, gente, eu morro de dó de criança de apartamento. Onde é que essa criança brinca? Né? É muito restrito, às vezes não tem um contato com terra, com natureza. E a educação infantil acaba contemplando muito esses aspectos, só que de uma forma mais dirigida, né? Você sabe o que está fazendo com a criança, você sabe por que está dando aquela atividade, o que ela vai desenvolver, qual que é o objetivo daquela atividade. A criança está assim brincando para ela está brincando, mas existe uma intencionalidade. Há um cuidado em contemplar todos os aspectos de desenvolvimento da criança, que é uma coisa que até poucos anos atrás não se olhava para isso. A criança ela ia para a escola, da pré-escola em diante. Hoje em dia, se você disser para a maioria das pessoas que a criança é em berçário, tem aula, a pessoa pensa, mas aprende o que um bebê no berçário? E aprende muito. Você não vai ensinar a escrever e ler, é óbvio. Né? Você vai desenvolver coisas que são daquela faixa etária. Vai trabalhar a coordenação motora fina, vai trabalhar a percepção visual, vai trabalhar a oralidade. Quanto mais você conversar com uma criança pequena, que ainda não fala, mais nítido é a diferença que isso faz. Ela dá um salto no desenvolvimento da oralidade dela. É muito perceptível e é uma das coisas mais gostosas de trabalhar com essa faixa etária. Você vê um resultado muito rápido, assim. É muito gostoso. E a maioria não está, assim, desperto, ligado de que existe essa possibilidade. Delega tudo para o professor. Acaba perdendo a melhor parte da coisa. Verdade. Deixa eu pedir para o pessoal aí, a gente tem mais algum tempo aí. Deixa eu mandar um abraço para quem está entrando aí, ó. O João Paulo está conosco, o grande João. O João também já fez o curso de comunicação. A Nelly Araújo do Vale, grande abraço. A Maria Aparecida de Souza, o Lucas Felipe, grande Lucas, forte abraço. A Cris
Valentina está conosco. Tudo bem, Cris? Lá de Foz do Iguaçu. Um abraço para o John, pessoal aí de Foz, a Cristiane Alves, a Daiane, Cristine Rosseto. Tudo bem, Dai? Seja bem-vindo. Jefferson, boa noite. Seja bem-vindo aí, Jefferson. Quem mais? Tem bastante gente. O Walter está conosco. A Inês de Miranda, ela disse assim, estava com saudade de suas lives. Voltamos, Inês. Está aí, mata a saudade. Agora, todas as noites nós teremos lives aí, tá bom? A Silvana Assis disse assim, show, muito ligado à constelação sistêmica familiar. É verdade. Grande abraço, Sil. A Inês perguntou se está tudo bem. Está tudo ótimo, graças a Deus. Claudinei, velho, um abraço, seja bem-vindo. A Vera, Luciane Franco, a Deise. Tudo bem, Deise? A Deise está lá no Mato Grosso, está lá em Cuiabá. Está longe. Em breve ela estará de volta em Cascavel, a Deise que também fez o curso de comunicação. Eu vou pedir para você que está aí, pessoal, compartilhe essa live aí. Vamos contribuir com o mundo, com as pessoas, dado a importância desse tema, o quão importante é as pessoas adquirir essa informação, esse conhecimento que a Noelle está nos passando hoje. Então, compartilhe aí, compartilhe essa live para que a gente possa ajudar mais pessoas. Noelle, qual a importância? Deixa eu antes, se você me permite, deixa eu dar um recado aqui, senão eu acabo esquecendo. Pessoal, a partir do dia 6, do dia 6 ao dia 9 do 4, dia 6 ao dia 9 de abril, nós teremos uma jornada, tá? Uma jornada da arte de falar em público, comunicação para vendedores. Eu acredito, Noelle, que todos nós somos vendedores. Nós estamos aqui vendendo uma ideia. Nós estamos vendendo uma ideia para as pessoas, vendendo a informação. Nós queremos que as pessoas comprem a nossa ideia. No sentido não que vão pagar a gente monetariamente por isso, mas comprar a ideia de colocar em prática o que nós estamos falando, até porque nós não cobramos nada para fazer isso. Nós estamos fazendo e o fazemos de todo o coração com a nossa missão de contribuir para um mundo melhor. Então, mas estamos vendendo uma ideia. Então, é importante que as pessoas entendam que todos nós somos vendedores. E eu vou fazer essa jornada, são 3 masterclass, do dia 6 ao 9 de abril. Nós vamos falar sobre comunicação eficaz, a arte de falar em público, comunicação para vendedores. Para você que é vendedor, quer vender mais, você quer vender melhor a sua ideia, você não está tendo excelentes resultados no que diz respeito à sua vida profissional, na área de vendas, como consultor de vendas, então você é o meu convidado para participar dessa Masterclass, tá bom? O que eu tenho que fazer, Alisson, para participar dessa jornada? Não vai ser aberta a todas as pessoas, como a gente está fazendo aqui, é uma aula fechada, restrita para um grupo seleto de pessoas que querem, de fato, alcançar um próximo nível, querem ter outros resultados. Para tanto, você precisa se inscrever, ok? Daqui a pouquinho o Marcos vai colocar aqui nos comentários o link para você clicar, se cadastrar, você se inscreve, se cadastra, para que você receba o link da aula que nós vamos iniciar no dia 6. Aí você entra nessa sala de aula, que é só quem se cadastrar. Teve algumas pessoas nas outras aulas, nos outros meses, que não se cadastraram, não receberam o link e depois me cobraram ainda, não é? Depois me cobraram, eu não vi a aula, não participei. Então, vá lá, se cadastre, certifique-se que deu certo o seu cadastro para você receber o link para participar da aula, tá bom? Essa jornada muito importante. Você quer aprender a vender o que você quiser, você quer aprender a usar o poder da comunicação, do convencimento, da persuasão para vender a sua ideia, produto, serviço. Você quer ser um excelente vendedor, ter excelentes resultados? Então, você precisa participar dessa jornada conosco, ok? O link já está aí, tá? O link já está aí nos comentários, o Marcos colocou. É muito simples, fácil. Depois você vem, clica nesse link, e aí o link vai te jogar para uma página, você preenche lá o e-mail, o seu nome, e aí você confirma o seu cadastro para participar da aula, tá bom? Noelle, vamos lá. Eu queria te perguntar, o quanto você acha importante no seu trabalho, na sua profissão, o quão importante é a comunicação? Qual é a importância da comunicação no seu trabalho com as crianças? Porque isso é extremamente importante. Como eu
eu, eu me comunico com as crianças, o impacto que isso pode trazer também na vida das crianças. Olha, eu diria que é determinante, porque se você não souber se comunicar efetivamente, tudo que você tiver para passar de conhecimento e promover de desenvolvimento com essa criança não vai acontecer. E com as crianças, principalmente, mas com qualquer pessoa que você for se relacionar, primeiro você tem que estabelecer ali a sua comunicação emocional. E com a criança, principalmente, a primeira comunicação que se estabelece é o contato de olhar. O primeiro dia que eu entro numa sala de aula, eu já vou... Depois de 12 anos, você já percebe assim, os padrões de comportamento. Você já saca qual que é mais tímido, qual que evita um pouco olhar, que olha um pouquinho por baixo, que já tem uma timidez, qual que é mais dado, mais jogado, qual que fica só pensando em ir embora com a mãe que saiu pela porta agora há pouco. E a gente vai pegando ali o jeitinho de conquistar cada criança, de conseguir acessar emocionalmente essa criança, para aí começar a desenvolver realmente um trabalho com ela. E a oralidade, a comunicação é a primeira coisa que você desenvolve. Né? A gente estava falando agora há pouco de como é importante desenvolver, estimular. A gente começa por aí. Todo o resto vem depois, começa por aí, pela comunicação. A comunicação, na verdade, o homem chegou onde chegou graças à comunicação, né? A gente estaria ali lascando pedra para acender fogo se não fosse ela, até hoje. Pro bem e pro mal, né? Hitler, quantos que ele convenceu com aquele genocídio imenso, que é uma mancha na história da humanidade? Quantos que ele conseguiu convencer que aquilo era uma coisa viável, uma coisa boa, né? Gandhi, quantos comunicadores efetivos e maravilhosos a gente teve que conseguiram arrastar multidões no seu propósito, tanto para o bem quanto para o mal. A gente olhar assim a linha da história do homem, as figuras mais conhecidas são conhecidas por grandes feitos, mas principalmente por serem grandes comunicadores. Se você conseguir impactar emocionalmente e transmitir a sua ideia, fechou. Você consegue o que você quiser da pessoa. Com certeza. Eu acho essencial. Eu acho que as pessoas não dão a devida importância para a comunicação. Que a comunicação está em tudo. Nós precisamos nos comunicar melhor em todos os sentidos. Quer viver uma vida melhor com seu cônjuge, com a sua família, você precisa saber se comunicar melhor. Quer ser um excelente profissional, precisa ter uma boa comunicação. Quer ter uma ascensão na sua carreira, você precisa se comunicar. Eu vou dizer para você, depois dessa adolescência, juventude travada, que eu não tinha a comunicação, eu não conseguia me comunicar, eu era totalmente travado, tímido, introvertido, mas depois que eu aprendi, que eu comecei a estudar comunicação, tudo que eu consegui na minha vida até hoje, que é pouco perto do que Deus quer fazer ainda, porque Ele tem coisas maiores para a nossa vida, com certeza, mas tudo eu devo à comunicação, a arte de falar, de se comunicar, de vender uma ideia, de vender um produto, um serviço, porque eu sempre fui vendedor, então já capacitei mais de 10 mil vendedores, então eu sempre precisei da comunicação. E quantas são as pessoas que perderam grandes oportunidades na sua vida por não saber se comunicar? Tem muitas pessoas, talvez estão nos assistindo aí, e sentem isso, sabem que, peraí, se eu soubesse me comunicar melhor, eu não teria perdido tantas oportunidades como eu perdi. Agora, deixa eu te fazer, para a gente já partir para o encerramento, talvez tem pessoas que estão assistindo agora e estão dizendo assim, olha, eu quando criança, infelizmente, eu adquiri alguns bloqueios e eu não consegui desenvolver a comunicação da melhor maneira e tal. E talvez agora, na fase adulta, jovens estão nos assistindo, adultos, as pessoas dizem assim, e agora? Eu continuo bloqueado, continuo travado, e daí? Como que eu faço? Eu queria que você dissesse para essas pessoas, há uma solução para elas ou não? Ou se uma vez bloqueado para a vida toda? Como que é? Até o último dia da sua vida você pode aprender qualquer coisa. A forma de aprender, a forma do nosso cérebro assimilar a informação, ela vai mudando um pouquinho ao longo dos anos,
Mas isso não impede ninguém, não é desculpa para ninguém deixar de aprender, não. Você pode sim se desbloquear, você pode sim evoluir interiormente como pessoa, se sentir mais livre para se comunicar, se sentir mais à vontade com a situação de estar falando em público, de estar numa transmissão como essa. E isso não vai ter assim da noite para o dia. Você tem que trabalhar isso em você, de preferência ao lado de alguém que seja competente, te oriente, mas vai se acostumando internamente com a ideia, vai imaginando você naquela situação de estar falando para milhões de pessoas. Quando você imagina, o teu inconsciente ele não diferencia se isso está acontecendo sem imaginação. Ele vivencia. Então, se você imaginar uma plateia cheia de pessoas e você falando para essas pessoas, isso já vai promover um desenvolvimento enorme em você. E para ajudar certeza, também, uma comunicação interna positiva. ajuda muito, me ajudou Legal. enormemente. Uma galera enorme que estava lá. A nossa turma foi a melhor. Pode confessar que foi o que você mais gostou também, né? Vamos lá, eu não posso falar, porque nós temos mais de 30 turmas aí. A nossa turma não tem igual. A gente se divertiu muito, aprendeu muito. Foi assim um final de semana muito enriquecedor pra gente. E muita gente saiu transformada de lá. É muito gostoso assim entrar e ver o desenvolvimento das pessoas, o meu próprio. Eu ainda tenho que melhorar. Se tiver outra turma, eu ainda vou. Você vai ter que me aturar lá de novo, viu? Será uma honra. E assim, a gente sempre tem alguma coisa para aprender, né? É igual a ler um livro 2 vezes. Você sempre vai ter ali uma outra coisinha que passou desapercebida da primeira vez e que você pode de absorver, né? Um filme, você assiste uma vez, assiste... Tem filmes que eu já assisti umas 10 vezes e todas as vezes que eu assisto eu aprendo alguma coisa. Mas é importante a gente frisar também, né, que às vezes as pessoas elas dizem assim, eu não falo em público, eu não nasci para isso. Tem que ter o dom. Eu também não nasci para isso. Eu fui atrás, aprendi, porque eu entendi a necessidade. Ninguém nasce falando, ninguém nasce com... Eu particularmente, não acredito que tem que ter o dom para falar ou tem que ter o dom para fazer qualquer coisa. Não, tem que ter vontade de aprender. Pode ser que a pessoa nasça com uma predisposição para alguma coisa, mas se ele não treinar, se ele não lapidar... Vamos lá, jogador de futebol, Messi, Neymar, digamos... O Cristiano Ronaldo é um exemplo incrível. Ele não tem tanta habilidade, o Cristiano Ronaldo, quanto o Messi e Neymar. Mas ele tem disciplina, ele tem treino. Por isso foi o melhor do mundo por várias vezes. Sim. Messi e Neymar, digamos que nasceram com uma predisposição, com uma habilidade fora do normal. Mas todos os dias eles estão treinando. Essa é a importância. A pessoa entender, cara, eu não falo em público ainda, mas há a possibilidade. E eu costumo dizer que as pessoas, a grande maioria que chegam até nós para fazer o curso, elas dizem assim, não tenho pavor de falar em público, eu não consigo, não posso e tal. E eu pergunto o seguinte, mas você já falou em público? 80% dessas pessoas dizem assim, não, nunca falei. Então, como que você sabe... Como que você sabe que você não fala em público? As pessoas têm medo do desconhecido. Precisa se permitir, experimentar. Pode ser que a primeira vez não seja tão bom e a prática vai levando à evolução. Não a perfeição, porque eu não acredito na perfeição. Perfeito só existe um que está olhando por nós, mas nos leva à evolução. Todos os dias a gente vai evoluindo. Você falava há pouco que você precisa evoluir. Eu também. Todos nós precisamos evoluir e temos oportunidades dessa evolução. Então, quem está nos assistindo, se você não domina a comunicação, se você é uma pessoa que não consegue se comunicar de maneira clara, de maneira assertiva, não consegue ser convincente, não consegue vender a sua ideia, fique tranquilo que existe solução. Mas só depende de você. Você precisa se permitir, você precisa encarar, bater de frente com esse medo, porque é o medo, e diante do medo, ou a gente encara ou foge do medo, aí a escolha é sua. Mas se você encarar o medo, se você tiver disposição, estiver aberto para aprender, tiver essa humildade, calçar os pés com as sandálias da humildade, existe solução sim. Tem inúmeros cursos por aí que vão te ajudar, tem o meu curso também, mas tem excelentes profissionais que podem te ajudar nesse desenvolvimento. É só a pessoa se permitir, não é isso, né? Exato. E você falou uma coisa que me trouxe um insight muito interessante agora.
Porque a gente fala, às vezes, muito da comunicação na questão profissional. E você falou da questão do relacionamento. E se você parar para Sim, pensar, os relacionamentos, eles começam e eles terminam na comunicação. Se o cara é ruim de uhum. chaveco, esquece que vai ficar solteiro É por muito verdade. tempo, tá? Nem aquela gatinha de Sim. uma noite só ele não vai conseguir, porque ele é ruim de papo. Às vezes o cara é extremamente tímido, ele é um cara legal, só que ele não consegue transmitir isso para a garota, ele não consegue estabelecer uma comunicação emocional com ela. Chega lá e começa a fazer Sim. um monte de pergunta, não parece paquera, parece cadastro pro Bolsa Família. Não vai dar certo, sabe? Então, assim, a Sim. comunicação é uma... Se você não tem isso desenvolvido em você, e ainda se tiver, sempre dá para desenvolver um pouco mais, mas se isso é um entrave, você tem que desenvolver não só pensando nas vendas que tu vai realizar, ou no salto Sim. profissional que tu vai dar, mas também na qualidade dos seus relacionamentos. Qual que é o primeiro sinal de um casamento que está indo pro buraco? Você para de se comunicar. Você não se comunica mais nem amorosamente, nem verbalmente com a sua parceira ou seu parceiro. A sua comunicação, que antes era conversas intermináveis, que o tempo parecia que não passava, de repente se resume a uma mensagem de WhatsApp pedindo para passar na padaria comprar pão, né? Você vê Uhum. que de repente o dia começou e terminou e você falou muito pouco com a pessoa que você vive. Isso já é um indício de que o teu relacionamento está precisando aí de uma certa atenção. Então, a Com certeza. comunicação ela é vital para tudo, especialmente para os seus relacionamentos. Vale a pena sim Com investir em se certeza. desenvolver sempre. Show, show. Deixa eu mandar um abraço aqui. A Ercília Martins, grande abraço. Vivian Félix, tudo bem, Vivian? Um abraço. E mais. O Walter disse assim: já estou inscrito, vamos ser gigante. É isso aí. Se você não se inscreveu, se inscreve lá para a jornada do dia 6 ao dia 9 de abril. Nós vamos fazer essa jornada Arte de Falar em Público, Comunicação para Vendedores. Porque eu percebo, Noelle, que muitos vendedores que têm um potencial incrível, que podem melhorar de maneira significativa os seus resultados, mas não conseguem se comunicar bem. E aí estão colecionando resultados aí medianos, resultados medíocres, bem abaixo da média, bem abaixo do que eles podem produzir. Então, por isso nós vamos fazer essa jornada do dia 6 ao dia 9 de abril para os vendedores, para quem... Ah, mas eu não trabalho diretamente com vendas. Você trabalhando diretamente ou não, vendendo produto, serviço ou alguma competência, você todo momento vai estar vendendo. Nós nascemos vendendo, a gente nasce vendendo uma ideia, nasce vendendo um desejo para nossa mãe. Então, todos nós somos vendedores. Resta saber se somos bons ou não tão bons vendedores assim. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve na jornada que nós teremos. O link está aí nos comentários, está aí no chat. Coloca aí, se inscreve, clica em cima, se inscreve lá para você receber o link dessa aula, que vai ser uma aula fechada. Noelle, considerações finais, alguma coisa que você queira falar para a gente finalizar a nossa live? Bom, quero agradecer a oportunidade, estou muito feliz, sempre quiser me chamar, eu estou aqui. Agradecer a Nós que galera aí que está agradecemos. assistindo. Quem quiser também aproveitar e ainda fazer alguma pergunta, ainda dá tempo. Quem quiser mandar um oi aí também. Mandar um beijão para a Acho que galera que está assistindo. é E, importante gente, você falar um pouquinho do seu trabalho lá, Noelle, que você tem feito. Você escreve lá no Instagram, né? verdade. É um Pode tipo de falar, pode. comunicação, né? A comunicação escrita. É, Eu tenho a claro. minha página lá no Instagram, chama-se Chá para Um. Eu escrevo textos, pequenos poemas, poesias sobre assuntos diversos. E eu sempre coloco no meu story a caixinha de perguntas para quem quiser sugerir um tema para Legal. escrever. Porque em vez de eu pensar em algo para escrever, parece que é mais divertido quando alguém me sugere alguma coisa, porque é mais desafiador. Sim. Então, assim, surgem coisas diversas sobre as quais eu nunca pensei em escrever e acaba fluindo uns textos bem legais. Eu gosto, pelo menos, muito do que eu escrevo. E eu gostaria que vocês fossem lá dar uma olhadinha. Se fizer sentido para vocês, se identificar com o conteúdo, segue lá que eu vou ficar bem feliz. Legal. Então, tá bom. Nós que agradecemos, tá, Noelle? Você ter aceito aí. Foi meio no susto, né? Foi em cima da hora. Mas quando a pessoa está ligada no propósito, na missão de vida, ela abraça a causa e vamos juntos aí, tá bom? Te Sempre. agradeço de coração, obrigado. Eu, pelo menos, aprendi bastante, aprendi muito com você e quero continuar aprendendo, porque isso é a coisa mais incrível da vida, a gente aprender sempre.
Então, gratidão mesmo. Vamos ter outras oportunidades, sim, e vamos fazer outras lives juntos aí. Pessoal, deixa eu só falar uma frase que eu gosto, legal, que eu gosto muito, que é a frase do livro Tesouro das Citações. Quem puder ler esse livro é bem importante, fala muito sobre comunicação. E Jim Rohn, ele diz o seguinte, ele fala que se apenas se comunicar, estará passando o seu recado, mas se o fizer habilmente, poderá operar milagres. Se apenas se comunicar, você estará passando o seu recado, mas se o fizer habilmente, você poderá operar milagres. Aí envolve tanto a comunicação não verbal como a comunicação emocional. Então, grave isso, tá? Grave isso, galera. A Jane entrou aí, ela disse, mora em Toledo, que legal, um abraço, o povo querido de Toledo. Em breve, quando voltar tudo ao normal, nós vamos voltar a fazer palestra em Toledo. Já fiz várias palestras lá em Toledo. Grande abraço. A Jane disse que gostou muito. A Deise está mandando ali, forte abraço, você arrasa, Noé. Legal, bacana, show de bola. Aplausos ali. Noé, gratidão, Deus te abençoe, continue nessa caminhada, nessa jornada aí, sabe que nós caminhamos juntos, nesse mesmo propósito que é contribuir para um mundo melhor, ajudar as pessoas, essa é a nossa missão de vida e que Deus nos dê força para a gente continuar. Porque tem alguns momentos que não é fácil também e nós precisamos que Deus nos dê força para continuar na nossa missão, na nossa jornada aí. Tá bom? Olha, vai dar quase 1 hora já de live, passa rápido, não passa? Rápido, passou voando, né? Passa voando, isso mesmo. Galera, um forte abraço a todos, amanhã estaremos de volta. Amanhã é surpresa, eu não sei se eu vou estar com um convidado ou sozinho, mas eu vou estar aqui, tá bom? Vou estar aqui porque nós não podemos fugir da nossa missão. Todos os dias, às 21 horas, eu estarei aqui com uma live, trazendo um convidado, um conteúdo que com certeza vai, de alguma maneira, contribuir para a vida de todos. Forte abraço, não dá vontade de parar de falar, não é, Noélia? É verdade. É um assunto que rende bastante. Dá vontade de continuar aqui, de ficar, mas nós precisamos aí finalizar, tá bom? Forte abraço, pessoal. Tchau, Noélia. Quem está aí, vamos pedir uma gentileza, para quem estiver ainda aí, tira um print aí da tela, tira um print, posta alguma coisa lá que você aprendeu aqui, que foi importante para você, e marca tanto a mim como a Noélia lá nos seus stories, ou se você fizer alguma postagem, marca a gente lá. Tira aí agora Arrumar o cabelo aqui, fica bonito. Um print. Aí, quem tirou, legal. Posta lá e nos marca. Até mais, pessoal. Até amanhã. Um forte abraço. Nos encontramos amanhã. Tchau, tchau.